Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os organizadores pela realização desse evento, pela associação que traz a sua temática de defesa das crianças e dos adolescentes, pela realização em um momento tão difícil mundial, para um diálogo público também crucial, de falarmos sobre as crianças e os adolescentes, frente às realidades do mundo, frente também a essa situação da pandemia. Eu queria aqui agradecer o convite feito pela doutora Suélvia Santos Reis. Venho aqui contribuir como também juíza e professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Coordeno um núcleo específico, um núcleo sobre vulnerabilidades de gênero. E a minha temática hoje é trazer um pouco de um diálogo crucial sobre multiculturalismo e violência de gênero contra a mulher. Nós sabemos das estatísticas mundiais concernentes à violência contra a mulher. E quando a gente fala de uma violência específica estabelecida em decorrência do gênero, em decorrência do sexo, nós precisamos entender o que está por trás dessa violência. Por isso a gente fala em discriminação de gênero, em preconceito de gênero. São determinadas classificações que subjugam as mulheres. Nós podemos citar aqui as mais diversas expressões culturais, inclusive religiosas, que são também dimensões culturais, que as sociedades estigmatizam o lugar do feminino. Para vocês terem uma ideia, o Tratado de Menachó 43b tem uma oração matinal que os tradicionais rabinos fazem em relação ao primeiro momento do dia. E nessa oração disse: obrigado, Senhor, por não ter me feito mulher. E a mulher tem que responder: obrigada, Senhor, porque me fizeste segundo a sua vontade. Então essas sujeições, essa subjugação do feminino, esse silêncio impingido ao feminino, precisa ser percebido, porque eles permeiam as relações sociais. E isso significa, no Congo, por exemplo, a situação do abortamento de fetos femininos, porque há uma predileção para que seja realmente somente homens, principalmente o primeiro filho, né? Que é assim valorizado como a expressão de honra daquela sociedade, né? Ter um filho homem. Então é muito importante falarmos sobre alguns condicionamentos culturais. E o multiculturalismo, ele vem exatamente para tentar jogar um pouquinho de luz nesse diálogo internacional. E nós precisamos também de mencionar essas convenções internacionais a respeito da cultura dentro do aspecto da interpretação possível dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque esses próprios diplomas internacionais deixam claro em seus dispositivos que nenhuma norma, nenhum direito pode ser interpretado para negar outros direitos humanos, para violar pessoas, para desconsiderar, subjugar pessoas em sua situação existencial, em sua integridade, em sua dignidade. Então, nós temos no mundo vários diálogos entre multiculturalistas que são liberais, nós temos os intersectoriais, exemplo de Quínlica, nós temos também o diálogo específico entre os interculturalistas, a gente pode citar aqui Habermas e Viola, e os comunitários, que são alguns, se radicais, defendem qualquer expressão cultural, desde que esteja ligada ao seio daquela determinada sociedade, daquela determinada comunidade, como se isso pudesse legitimar, inclusive, algumas situações de violência e a violência contra a mulher. Alguns teóricos sustentam, inclusive, a viabilidade da estipação do clitóris das mulheres, que acontece em algumas sociedades africanas, nos países árabes, para fazer com que as mulheres fiquem mais voltadas ao cuidado dos filhos,
e garante, né, que elas estejam mais centradas tão somente na família e garantem a não ocorrência de adultério, né? Então, essas expressões culturais, elas passam então a ser dialogadas para se compreender quais os espaços legítimos de expressão cultural, né? Então, nós precisamos entender que hoje nós passamos a olhar, né, as relações sociais, as relações que concebem direitos humanos e por isso mesmo que estão garantidas, né, dentro de um patamar normativo em que os países se fazem signatários por convenções internacionais. Com relação à mulher, nós temos duas convenções muito significativas, né, para o mundo todo: a Convenção CEDAW, que vem para a eliminação de toda e qualquer discriminação contra a mulher, né, e foi estabelecida dentro do ambiente da ONU. E nós temos também a Convenção que é de Belém do Pará, que foi construída, concebida junto à OEA. Então, nós temos órgãos regionais de direitos humanos e nós temos os órgãos mundiais de direitos humanos, né, no setor da ONU. Bem, é muito importante trazermos, então, esses diálogos entre esses teóricos e, conjuntamente com eles, de algumas grandes teóricas que são feministas e que desenvolveram várias sustentações, inclusive em tribunais internacionais, sobre algumas modalidades de crimes que acontecem especificamente com as mulheres, inclusive crimes de guerra, como McKinnon, que conseguiu defender e criou uma nova estruturação de tipologias de violência contra a mulher, inclusive com relação à ocorrência dos estupros coletivos nas guerras como expressão de genocídio de mulheres. Então é importante falar sobre isso para nós entendermos quão importante foram esses diálogos públicos nas ambiências internacionais, inclusive nos tribunais internacionais, para as responsabilidades dos estados, em realmente trabalhar as suas existências culturais internas para superar atrocidades e discriminação. Quando nós falamos isso, nós falamos também de algumas expressões culturais, como o casamento infantil, os arranjos de casamento familiares, em que meninas são colocadas como negociação a partir dos 5 anos de idade para fins de casamento, para garantia de casamento em relação aos familiares, né? Então é muito importante tecermos também alguns comentários a respeito dessa situação. Pois bem, dentro do mapeamento cultural, nós temos Charles Taylor, que é um comunitário, e ele fala que toda expressão, né, que detém legitimidade, inclusive da identidade humana, está voltada à sua inserção cultural. E como isso se manifesta de forma essencial, é somente a identidade a partir da comunidade. É um grande problema, porque se nós formos pensar que a identidade, né, e aí vem a identidade do feminino, é construída a partir da comunidade, quando nós temos situações de aberrações e de violência, como estas já citadas, nós não teríamos como enfrentar e superar determinadas culturas. Nós temos outros pensadores também que dialogam como multiculturalistas liberais. E os liberais, eles também fazem críticas à questão cultural, mas traz a expressão da liberdade e aí até do consenso com relação à situação de aceitação da pessoa numa expressão de vontade. E nós temos um problema muito sério, porque algumas situações de violência estão incrustadas de tal forma, elas estão tão arraigadas na concepção existencial, que algumas mulheres se sujeitam a ela. Isso seria uma expressão de liberdade? Essa sujeição estaria legítima
Então, poderíamos legitimar toda e qualquer conduta a partir de uma percepção liberal? Então, aqui é um grande problema também, a gente pode colocar Rawls como também uma expressão significativa do liberalismo, como uma forma de observar que o liberalismo, assim como o comunitarismo, não são suficientes para enfrentamento dessas situações que são culturais e estão tão arraigadas que às vezes são identificadas como algo natural. Então, vem mais adiante uma corrente, aí nós temos toda uma expressão voltada à filosofia da linguagem, trazida por Habermas, trazida por Viola também, que pensa também no sentido substancial dos conceitos, né, no que se refere aos direitos humanos. E Habermas inaugura uma pretensão de trazer o diálogo entre as culturas como uma forma também de superar a percepção do algo diferente e essa percepção do algo diferente fazer refletir a sua própria condição, a sua própria existência e também os conceitos arraigados na comunidade. Então, Habermas ele inaugura uma oportunidade de um diálogo qualificado, onde as expressões são tidas como uma forma de manifestação de consciência e um diálogo público que venha trazer substância àquilo que se almeja realmente como desenvolvimento humano. E ele coloca o direito como, na verdade, esse cimento, essa estrutura que irá trazer a oportunidade de realmente serem observadas determinadas normas, que sejam essas normas de direitos humanos como essenciais na expressão de existência. Nós temos grandes teóricas que vêm também sustentar esse patamar de diálogo público. Eu citei aqui McKinnon, que realmente revolucionou. Ela tem uma expressão mais comunitária, por isso mesmo ela questiona muito a expressão do liberalismo, no que se refere à apropriação do feminino, e essa apropriação no sentido sexual, né, do corpo da mulher, essa coisificação do feminino, que o liberalismo acaba tendo muito, né, como a disposição do corpo, mas na verdade envolve também toda uma questão de condicionamento do feminino e não efetivamente de expressão de liberdade, porque você sujeita a determinadas situações ou determinados parâmetros estéticos e você sujeita ao psíquico do feminino, né, a uma condição de servir a um atrativo sexual. Então, McKinnon ela é uma expressão muito importante no diálogo comunitário, e Susan Moller Ocan, diálogo público dos liberais, né? Ela é uma liberal e ela acaba questionando, seria então uma expressão cultural da extirpação do clitóris da mulher uma expressão legítima? O casamento forçado de crianças, de meninas, né? As sugestões dos abortos seletivos, os condicionamentos das mulheres a uma carga exagerada, né, de trabalhos domésticos como sendo o seu lugar de direito. Então ela começa a fazer questionamentos. Susan Moller Ocan é uma liberal e ela entra num campo do diálogo público também imprescindível para se entender e se enfrentar determinados absurdos culturais. E posteriormente a ela vem Susan Wolf, que é uma interculturalista e vem trazendo diálogos públicos cruciais referentes à situação das mulheres e o quão é importante essa reflexão existencial do feminino para que as mulheres possam de fato construírem as suas histórias. Então nós estamos diante de uma questão crucial no mundo, né? Nós estamos aqui falando sobre os direitos da criança e do adolescente,
Nós sabemos que todo ser humano ele passa por fases de desenvolvimento. É muito importante fazer com que as mulheres acreditem nos seus potenciais e que as culturas não as excluam, não a vulnerem, né, a uma situação de subcondicionamento, né, de sujeição de sua existência, da sua dignidade, inclusive. Então é importante trazer esse diálogo público para que possamos dimensionar de fato os direitos humanos. E quando nós falamos dessa violência de gênero contra a mulher, nós falamos de certos significados. A palavra vadia e vadio tem sentidos diferentes. O vadio é o homem que não quer trabalhar. A vadia é a prostituta. É a desqualificação sexual do feminino, é a desqualificação, e pouco importa se isso é expressão de realidade ou não, é a desqualificação do feminino. Então é muito importante falarmos sobre isso, para que possamos de fato compreender as instâncias que precisam ser superadas frente ao dimensionamento cultural, frente à expressão liberal, porque nem sempre uma resposta comunitária pode ser suficiente ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nós temos as sociedades indígenas, etnias, né, que estão condicionadas em muitas questões arraigadas, né, o início da sexualidade imposta, os casamentos arranjados, a forma em que as mulheres são sujeitas dentro das estruturas de autoridade dessas etnias. É importante falar sobre isso. Por isso, sim, o interculturalismo ele vem cumprir um patamar crucial de trazer diálogos entre as culturas. Eu quero parabenizar a todos vocês por a realização desse evento, a realização dessa conferência. Quero me colocar à disposição. Meu e-mail é amine@terra.com.br. Sou juíza aqui no Brasil. E sou também professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Meu doutorado é exatamente em Direitos Humanos e Gênero. E estou à disposição, tanto na Universidade Federal de Mato Grosso, para os diálogos públicos junto ao nosso núcleo de vulnerabilidades, como também na estrutura do judiciário para trazer casos que precisam ser, de fato, compreendidos em sua dimensão de realidade cultural, de inclusive de expressão liberal, para que essas estruturas sejam de fato percebidas e dimensionem consciência. Parabéns a todos os organizadores, parabéns a todos os participantes e parabéns a todos os palestrantes. Desejo sucesso para o evento e que todos possam sair acrescidos em conhecimento e em novas realizações perante a sociedade, perante o mundo, em um momento tão difícil, o momento da pandemia que enfrentamos. Mas, como muitos males que já enfrentamos, esse é mais um deles. E nós certamente vamos superar e vamos alcançar, sim, maior consciência cidadã. Parabéns a todos. Muito obrigada.